TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, bem-vindos. Muito obrigado pela sua audiência em mais um programa Gestão SA. Hoje temos aqui conosco convidado o professor José Cândido Silveira Soares. O professor José Cândido é engenheiro, é administrador, ele atua como consultor de empresas e é professor aqui do nosso curso de logística. E é exatamente sobre esse tema que vamos falar. Nosso tema, então, logística, para que a gente possa conhecer um pouquinho sobre esse contexto, a importância dessa área no todo das nossas organizações, num mundo globalizado, como é que fica esse termo. Professor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos lá. O que é o conceito logística? Qual é a importância da logística para as nossas organizações e para o mercado globalizado de hoje? Desde que o homem é homem e o homem começou a mexer com os mercados no mundo, o homem começou a se preocupar com a manuseio, transporte, movimentação das mercadorias e dos seus bens, que gerassem dinheiro e outros bens. Passando isso pelos tempos, o homem começou a correr mais, começou a negociar mais e as mercadorias começaram a ganhar um maior poder, ele começou a barganhar mais e essas intrincadas relações comerciais passaram a exigir deste homem e dessas instituições que ele começou a estabelecer forças muito fortes, e essas forças pedem as atividades de logística. A logística hoje ela abraça a movimentação dessas mercadorias, ela abraça o transporte, o acondicionamento, a guarda e a segurança de que esse material, esse insumo, chegue aos pontos de destino honrando os contratos. Quer dizer, não é só o fato de sair de um ponto A e ir para um ponto B, mas todas as suas implicações, todas as suas consequências, todas as suas condições e tudo que está envolvido nessa transição pode-se dizer que está dentro do campo da logística. Sim, perfeito. E aí tem sub-áreas, claro, que nós vamos estar abrindo, mas cada vez essa logística ela é mais distante, ela é mais complexa, ela é mais intrincada, né? Correto. Se me permite eu fazer um complemento. A partir da globalização, ou mundialização, como o europeu costuma falar, essas relações que você fala, chamadas interfaces, elas tomam uma multiplicação extremamente severa e muito exigente para o mundo dos negócios. Por quê? Porque hoje os modais que são vistos no transporte, a saber, a região aqui é rica em modais, e talvez não explore de forma condizente com seus potenciais. Certo. Rodoviário, ferroviário, o asfalto líquido. Hidroviário. Então, isto aí pesa e contribui bastante para que o resultado seja contemplado. Outro aspecto também é o fato de movimentar, acondicionar, armazenar e levar aos pontos em que há interesse que essas mercadorias sejam colocadas. Havia um estudo, assim como Vacaria, a região de Vacaria do Planalto e a região de Cruz Alta, que aqui é um ponto extremamente satisfatório para a colocação de um condomínio ou de vários condomínios logísticos. Certo. A região seria um ponto de interface entre vários modais e várias outras regiões, e, portanto, estaria... Mas pegando o aspecto das nossas empresas, das nossas organizações, quer dizer, vamos traduzir isso para o conceito do gestor. Ele quer vender para mais longe, ele quer ampliar mercados, portanto, não é só uma questão de produzir mais, mas ele também tem que pensar com o olhar da logística de como chegar nesses mercados, é isso? Perfeito. E aí se impõe uma exigência importante, que o papel da universidade, o papel desse capital humano que se instala nas organizações da região e que vem para cá e se capacita e volta para essas instituições e amplia os horizontes, é entender que a logística hoje ela passa a ser ou ter função estratégica. Como assim?
Não basta só entender o que acontece ao redor do mundo. Eu preciso também me capacitar, eu preciso também observar quem está fazendo a lição com velocidade maior que a nossa. O pessoal do bloco do BRICS, certo. Brasil, Rússia, China e South África, África do Sul, estão com o tema de casa um pouquinho à frente de nós. E se a gente quiser pegar o vácuo desse desenvolvimento, eu preciso ficar atento, ou seja, me capacitando, transformando isso, essa oportunidade em oportunidade maior para competir. Certo, aí o senhor traz acho que uma expressão importante, um contexto importante, que a logística ela também é uma consequência daquilo que a tua concorrência está fazendo. Quer dizer, quanto mais a tua concorrência exigir decisões ou mudanças, alterações e adaptações, maior vai ser a pressão de que a tua logística seja eficiente para poder competir nesse mercado, né? Perfeito, perfeito. Bom, dentro desse contexto, desse ambiente, nós vamos assistir uma matéria produzida aí pela produção do nosso programa para que a gente possa também visualizar essa ideia de logística. A logística é conhecida como uma parte essencial nas empresas. É um departamento responsável pela gestão dos materiais e produtos. Ela administra recursos financeiros, planeja a produção, o armazenamento, transporte e distribuição dos materiais. No Vale do Taquari, muitas empresas são exemplos nesse quesito. Saiba um pouco mais sobre elas. No nosso segmento, nós produzimos balas, pirulitos, gomas de mascar, chicletes. Nós temos no nosso portfólio marshmallows, amendoins. Produzimos esses produtos para todo o Brasil e mais de 70 países. A gente trabalha hoje com 3 linhas de café torrado e moído. A gente recebe o grão da região de Minas e do Espírito Santo, que são regiões produtoras de café. Nós temos 5 linhas de produtos, a linha de pastilhas, a linha de chicletes recheados, a linha de balas de goma, a linha de chicletes comprimidos e a linha de balas de gelatina. Por ser capaz de promover a integração do produto até o consumidor, é que o transporte é a atividade de logística considerada a mais importante. Transportar mercadorias garantindo a integridade da carga, no prazo combinado e a baixo custo, exige o que se chama logística de transporte. Como vimos, a logística está presente em diversos tipos de empresas e possui diversas funções. É uma área que tem crescido muito, uma vez que as organizações estão prezando cada vez mais pela qualidade de seus serviços e produtos. Na sequência, vamos a um intervalo comercial. Ok, de volta ao nosso programa de hoje com o professor José Cândido Silveira Soares, com o nosso tema de logística. Assistimos aí a matéria que foi produzida pela nossa equipe. Professor, vamos lá, vamos para detalhes mais específicos. Então, vimos esse contexto da importância da logística no nosso mundo, de distâncias longas e produtos que transitam pelo mundo todo, mas quais são os subitens aí? Como é que fica a gestão fina da logística? O que é importante observar? Hoje, o aspecto mais comprometedor e mais trabalhado é o da gestão da cadeia de suprimentos. Certo. O pessoal usa uma linguagem técnica como o supply chain. Uhum. E hoje, muitas empresas não conseguem quebrar essa caixa preta. Os atos de heroísmo são bem-vindos, mas hoje a gente precisa ter competência e precisa ter profissionalização para poder quebrar isso aí. À nossa volta, os nossos concorrentes e os nossos entrantes, vamos chamar de entrantes, sim, usando a linguagem do Michael Porter, ele adverte. Enquanto você estiver vigilante atuando em cima dos entrantes, você consegue driblar isso aí. Uhum. Então, trabalhar de forma melhor a gestão da cadeia de suprimentos. Isso traz o quê? Isso traz trabalhar melhor as rotas de transporte, trabalhar melhor o planejamento e distribuição, uhum, trabalhar os centros de distribuição, CDs, certo, e capacitar capital humano para trabalhar com isso. Infelizmente,
nós nos preocupamos em capacitar tanta coisa e, apesar de se falar, de estudar tanto logística, a gente também está esquecendo dessa parte. As escolas, as universidades, as faculdades cuidam disso. Mas o empresário ele também tem que se dar conta, e assim como também o empreendedor, de que se ele não der mais vazão para essa área, ele vai continuar correndo atrás. E aí volta para a sua colocação do primeiro bloco, perfeito, que vai ter que fazer muito mais suor, muito mais esforço para atingir os mesmos objetivos ou objetivos não tão aceitáveis, quando uma perfeita gestão desse processo de logística, com mudanças, com inovação, com investimento, com a alteração de padrões, claro, né, poderia dar resultados muito mais eficientes. Outro aspecto que eu queria colocar para vocês também, e atrelado à sua pergunta, é que nós descuidamos muito dos nossos portos. Certo. O Brasil fez o tema de casa, a questão de 3 meses com a presidente, Dilma, e ela somente há 3 meses atrás ela disparou o processo. Ótimo, porém, virando a moeda, 15 anos de atraso. E essa conta a gente vai pagar. Certo. E esse processo de portos e toda a nossa capacidade de transporte, ela está muito mais, infelizmente a gente precisa dizer que ela está muito mais calcada em cima de uma situação pontual, né? Copa do Mundo e Olimpíadas, e infelizmente poderia já ter sido pensado antes para o aspecto econômico, né? Estrategicamente foi pensado, porém o brasileiro, por se achar demasiadamente criativo e achando que a criatividade resolve tudo, deixou para fazer o tema de casa para depois. Certo. E isso, logo ele vai... E essa não é uma solução de curto prazo, né? Não, nem médio, é longo. É longo. Infelizmente eu queria estar errado, é longo prazo. O nosso modelo hoje, essencialmente o rodoviário, ele tem um custo que é... O modal rodoviário é o segundo em termos de custo. Ele perde para o modal aéreo. Mas, essencialmente, rodoviário, ele acaba impactando em cima dos fretes. Certo. E em cima do frete, o custo Brasil tem uma historinha toda diferente. Que vamos falar um pouco mais adiante aí. Perfeito. Mas isso esse viés brasileiro da logística, infelizmente, a gente tem que observar que temos muito ainda a aprender, né? Perfeito. E as nossas empresas, em termos de, o senhor falava antes, assim, na gestão de todos os seus recursos, hoje a gente vê como uma empresa, na hora de decidir onde ela vai se instalar, ela já precisa ter uma série de estudos e de impactos e de condições previamente mapeadas, também levando em conta a logística, né? Isso, o Brasil está preparado. O Brasil tem bons profissionais e tem bons suportes. No entretanto, a disputa, jogo de xadrez entre os lobistas é o emperramento da máquina. O Brasil é lento por causa disso. Esse emperramento da máquina. E aí se transforma numa outra caixa preta. Bons assessores, bons planejadores e que tropeçam nessas mazelas. Certo. Quer dizer, não basta só planejar e saber o que vai fazer, mas também saber o caminho das pedras dentro da burocracia e do modelo brasileiro, que também nos leva para o custo Brasil. Aí que... Eu gostaria só de fazer um lembrete rápido. Você se lembra do tsunami do Japão? Certo. Naquela oportunidade, foi preciso resgatar uma estrada de 140 quilômetros. Uma estrada de 140 quilômetros, que é o nosso modal rodoviário, levaria uns 4 anos. Aqui no Brasil. Eles fizeram em 5 dias e meio. Entregaram. Porque tinha prioridade. E foco. É um bom exemplo, é um bom comparativo, né? Infelizmente. Mas nós vamos para mais um intervalo comercial e na sequência voltamos para o nosso terceiro e último bloco com o professor José Cândido falando sobre esse tema então de logística. Já voltamos. Ok, voltamos para o nosso terceiro bloco,
com o nosso tema de hoje, sobre logística, com o professor José Cândido. Professor, estávamos nos segurando para falar sobre esse subitem da pauta, né? Mas vamos agora abrir ele um pouquinho mais e ver todas as suas consequências e quem sabe a gente possa até, aqui na nossa discussão, ter algumas soluções ou algumas implicações para poder estar relatando aí. Como é que se dá o custo Brasil? Qual é a implicação da situação, do contexto Brasil dentro do viés da logística? Quando eu lecionava numa outra instituição de ensino, parceira de vocês, conhecida, irmã de vocês, a Unicinos, eu me deparei num grupo de estudos com uma questão de um aluno brilhante. Professor, vamos levantar os custos, né? Os custos que levam a ter tanta dificuldade para se fazer as coisas? Vamos. Nós paramos de contar no custo 136. No mapeamento, no ranking básico de tudo que entrava. Sem dúvida. Bom, a partir daí, eu comecei a fazer um acompanhamento um tanto quanto aleatório e através dos grupos de estudo. Outras instituições também aderiram ao grupos de estudos e a partir daí a mídia, de toda forma, começou a monitorar e publicar. Uhum. Custo Brasil incorpora como? E o que a logística tem que ver com isso? Por exemplo, hoje, se fizermos um comparativo, o preço de roupa, o preço de comida, o preço de estudo, o preço de qualquer bem manufaturado, o preço de serviço, inevitavelmente ele é mais caro no país. Em um país que é hoje um celeiro do mundo todo. Então, por que aqui, que tem quantidade de fazer as melhores colheitas, eu falei melhores, porque não é uma. Certo. É beneficiado por climas e por microclimas e regiões com microclimas. Uhum. Isso possibilita gerar safras que hoje o Brasil é respeitado e temido pela produtividade no agronegócio. Certo. Então, por que a comida é tão mais cara que lá fora, na Europa? Porque tem alguma coisa que a gente não faz aqui dentro, que puxa custo, que vai pesar na hora de cobrar imposto e outras tarifas que a gente não consegue entender bem de onde saem. Certo. E isso acaba impactando. O senhor coloca um lado, que é da produção. Nós temos hoje uma condição, uma capacidade de produção que é fundamental, e nós temos o outro lado, que é um mercado de massa. Nós temos uma capacidade de consumo que dentro do conceito de massa é fundamental para que tu possa baixar o custo unitário, né? E se nós temos essas duas condições, quer dizer, o problema do custo está no meio, que não se resolve, então. Perfeito. Outro aspecto, a moda brasileira, ela tem exponenciais do designer e ela tem respeitabilidade por causa dos equipamentos. Certo. Compramos essencialmente equipamentos da Ásia, extremamente qualificados. Temos o melhor algodão que se possa exigir, competimos com o algodão egípcio. E por que a nossa roupa é tão cara? É tão cara. Então, esse é um outro aspecto que você perguntava. Sim. Afora isso... Uma das respostas o senhor já deu, que é a questão do custo tributário mesmo, né? Tributário. Que até é importante salientar aí, está em vias de entrar em execução uma lei que vai estabelecer a obrigatoriedade de que todo produto tenha definido no seu preço qual a participação dos tributos nesse preço final, né? Perfeito. Então vamos poder, ao menos, ter ciência disso, né? Sem dúvida. Mas, um aspecto importante, até para complementar o que você fala, que é importante, é que mais ninguém fez nada. Existe um custo, o chamado custo oculto, que tem muita gente com medo de mexer. Certo. E esse custo oculto pesa no frete, pesa no preço dos produtos, pesa na gôndola, pesa na nota e não se faz nada. Talvez estejamos esperando uma procrastinação. Não sei até quando. Vou lhe fazer uma provocação que eu já ouvi muitas vezes, vamos ver se isso tem pertinência ou não, que ainda estamos pagando o custo do nosso convívio com a inflação. Que no Brasil, comenta-se, que a gente viveu tanto tempo fazendo gestão das empresas
pelo aspecto financeiro, quer dizer, ter uma boa aplicação no overnight era o suficiente para que a empresa no final do mês tivesse rentabilidade. A partir do momento que há uma estabilidade econômica, a empresa tem que começar a fazer gestão do seu negócio. E a gestão do negócio não é alguma coisa que se aprende de hoje para amanhã, e aí a logística impacta muito mais seriamente. Seria correto esse viés? Só para complementar esse raciocínio que você coloca. Importante é que grande parte das empresas, da sociedade, das pessoas, elas convivem com muito desperdício. Desde a casa até nos ambientes de trabalho e por onde elas coabitam. Aquela educação que a gente herdou dos pais e dos nossos pares, ela é importante, mas a gente não pratica nos outros ambientes. E somos desperdiçadores. País que tem muito recurso e muita oportunidade, ele é desperdiçador por natureza. Certo, a fartura ela não é bem-vinda nesse aspecto, né? Porque ela causa desperdício e também impacta no custo que a gente acaba não sabendo administrar. Né? E isso todos acabam pagando. Perfeito. O outro aspecto, se é que a gente pode falar que talvez seja menos aspecto e mais variável, né, é de que a legislação, em relação a esses aspectos que você levantou aí, muito bem colocados, a nossa legislação ainda é de 1936. Ou seja, ela precisa urgente de uma oxigenação. De que forma? O chinês coloca que o imposto bom é o imposto velho. Talvez existam 3 impostos. Não existam 3 impostos na China. Não existem 3 impostos. Certo. Que é o suficiente para fazer a carga tributária. Perfeito. E a viabilidade do governo. Perfeito. Dias atrás eu vi uma entrevista do ministro Mantega dizendo que não havia mais espaço para cortes e nenhum tipo de subsídio, porque senão inviabilizava o orçamento. Quer dizer, aí eu realmente fico preocupado que nós temos que nos adaptar ao orçamento. Não é o orçamento que se adapta às necessidades do país. Então, a gente paga mais ou menos imposto de acordo com a necessidade do governo cumprir seu orçamento. É um olhar estranho, né? Mas vou lhe fazer assim, uma pergunta final para a gente poder fechar esse programa de introdução ao conceito então da logística. Por que a logística nos últimos anos se tornou um tema tão importante, tão bem desenvolvido no sentido mais acadêmico, mas vai chegando no mercado como um diferencial de gestão para as organizações? Porque, assim, nesses últimos anos, ela conquista esse espaço diferente do que era antes? O mundo se transformou num supermercado global. As técnicas de outsourcing, insourcing, global sourcing, que é o tema que a gente usa muito academicamente. Então, as matérias-primas, os insumos estão em qualquer lugar do mundo, desde que tenhamos capacidade de barganha, de negociação, de trocas e de buscar, levar, transportar, movimentar, certo, alocar. Ora, isso os povos negociam da melhor maneira possível, dependendo das suas características, das suas propriedades, das suas condições de trocas. O escambo ficou moderno e com uma moeda legalizada e com leis legalizadas. Certo. Bom, ocorre que hoje a tendência do mundo é a população se concentrar em grandes conglomerados com condições de conforto. As cidades ganharam outra conotação. O povo migra do interior para se concentrar em locais onde apareçam grandes oportunidades. Certo. De todas as maneiras. Ora, para poder fazer frente a essa tendência que cada vez mais será crescente, eu preciso me adaptar através de suprimentos adequados. Como suprimento hoje, tudo está na ponta do dedo, do cartão de crédito, do dinheiro do plástico, próximo da nossa residência, próximo das rotas por onde a gente transita. Quem é a ciência que começa a ganhar uma conotação diferente é a própria logística, de como levar, trazer e colocar junto a essas comunidades, essas cidades, os bens, os insumos
as matérias-primas e os produtos. E é nesse sentido que a gente pode ter uma boa perspectiva, então, para o Vale do Taquari, em termos geográficos. Perfeito, porque o poder aquisitivo aqui incomoda, como se diz na linguagem. Ou seja, um povo que trabalha muito é um povo que acumula bens e transforma esses bens em qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela quer logística. Ela pede mais logística. Certo. Na medida em que transporte, movimentação, armazenagem, uma guarda confiável e salutar dos materiais, das matérias-primas, tiver o acesso, a qualidade de vida se eleva. E aí, desta forma, vai precisar um suporte adequado. E é a logística quem vai fazer isso. Ok. E também temos essa questão de estarmos geograficamente próximos de várias regiões do estado, ou numa centralidade, né? Acho que isso é bem importante. É a codistância que eles chamam. Exatamente. Exatamente. Ok, professor. Acho que temos aí boas ideias, bons conceitos, bons desafios para as nossas empresas, para os nossos gestores, para os nossos alunos de logística, os nossos alunos de administração, alunos de diversas áreas, para que as nossas empresas realmente possam se preparar para estar atuando não só dentro do nosso contexto Vale, mas nosso ambiente Estado, país e globo como um todo, né? O mercado global está disponível a todo mundo. Esperamos que você tenha gostado do nosso tema de hoje. Agradecemos. Professor, muito obrigado pela sua presença, suas ideias. É um prazer enorme. E voltamos na próxima semana com mais um programa Gestão SA. Até lá. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.